Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e o tema dessa semana, meu irmão e minha irmã, é a saúde dos olhos. Olha só, então vamos colocar aqui os ouvidos, né, atentos para que a gente possa poder compreender, saber um pouco mais sobre o que é importante, o que é necessário para que a gente tenha uma qualidade, né, de boa visão, para a gente ter a saúde dos olhos, né? Nosso convidado é o oftalmologista Dr. Rodrigo Vilchen, ele que é lá do Instituto da Visão e disse o nosso sim, né, aqui para o nosso programa, para poder trazer para a gente um pouco mais sobre os cuidados, sobretudo, né, que nós precisamos ter em relação à nossa visão, em relação aos nossos olhos. Então vamos ficar atentos. Dr. Rodrigo, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Muito bom, até porque tão importante, né, a questão da saúde dos olhos, né, para que a gente possa desenvolver nossas atividades, para que a gente tenha qualidade de vida, sobretudo, não, doutor Rodrigo? Claro. Então, a visão, hoje em dia, ela está sendo cada vez mais exigida, né? Uhum. Então, hoje em dia, com celular, smartphone, tablet, muito computador, a exigência visual é diferente de 40, 50 anos atrás, né? Exatamente. Então, hoje em dia, nossos pais, avós estão usando o celular, estão, né, vendo aplicativos e então se você não tiver uma boa visão hoje em dia, você não consegue se inserir em muitas atividades que a sociedade está praticando hoje em dia, né? Exato, e assim, essa atualidade, né, cada vez mais as pessoas focam muito mais. Vai dormir, já está lá com o aparelho e tudo mais, né? Mas, doutor Rodrigo, o que significa exatamente ter uma boa visão? Então, ter uma boa visão é você ter uma visão que você consiga, de forma satisfatória, desempenhar as suas atividades do dia a dia, né? Por exemplo, a exigência visual de um técnico em eletrônica, por exemplo, é muito maior, né, do que uma pessoa que trabalha na fazenda lidando com gado, por exemplo. Porque o técnico em eletrônica ele tem que ver aquelas plaquinhas com coisas de detalhe, né? Então a exigência dele de visão é muito maior do que quem está lá na fazenda lidando com gado, onde você não precisa de visão de detalhe. Então ter uma boa visão é ter uma visão que atenda às suas necessidades para o seu trabalho, para o seu lazer. E aquilo que você tinha dito, né? Inclusive sobre esse profissional específico, né? Que os antigos é que diziam, né? Vai forçar a sua vista, você está forçando a sua vista, né? O que seria esse forçar a vista? É quando a pessoa realmente consegue perceber que tem alguma coisa diferenciada ali na visão dela, ou ela tentar verificar, né, algo a olho nu, tão pequenininho, tão minucioso? Então, o termo forçar a vista, geralmente as pessoas falam nele quando tem que fazer tipo assim para enxergar, né? Aí elas falam, tô precisando forçar para enxergar. Isso é um indício de que a visão não está boa, né? Quando você tem que fazer assim, é uma forma que você está fazendo para deformar a sua córnea, para mudar um grau que você tem para conseguir enxergar. Entendi, né? entendi. E assim, o que é mais comum em relação à questão dos problemas de visão que acontecem? Então, aí depende da faixa etária, né? As crianças, adultos, jovens, o problema mais comum é a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe. Agora, após os 40 anos, o mais comum já é a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar para perto. Quando o braço cresce, então, isso, né? após 40, o braço vai ficando cada vez mais curto, né? Isso se deve à presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto. E após os 60, já que é mais comum é a catarata, né? Entendi. Que é quando a lente chamada cristalino, que tem dentro do olho, ela começa a ficar cada vez mais branca e isso vai deixando a visão cada vez mais embaçada. Entendi. E isso faz parte do envelhecimento. Então, após os 60 anos, o mais comum é a catarata. A miopia, como você colocou, né? A questão da própria catarata, enfim, é hereditário esses problemas de visão? A catarata, ela não é hereditária, ela faz parte do envelhecimento. Então, como a gente fica com o cabelo branco, né, além, por exemplo, né, comparando, a lente dentro do olho também vai ficando cada vez mais branca. Né? Então, começa geralmente a acontecer isso com 60, 60 e pouco. Tem gente que é um pouco depois, tem gente que é um pouquinho antes, mas por volta dos 60 anos a lente lá chamada cristalino começa a ficar branca. Entendi. Doutor Rodrigo, assim, a gente observa, né, as mães quando têm os bebês,
Antes do bebezinho ter alta na maternidade, ele tem que fazer o teste do olhinho, inclusive, né? Uhum. O que é esse teste do olhinho? E existe algo durante a gestação que a mãe possa ter um cuidado nesse sentido de saúde da visão do próprio bebezinho? Sim, claro. O teste do olhinho ele serve para diagnosticar de forma precoce algumas doenças congênitas, né? Ou seja, Uhum. adquiridas enquanto estava na barriga da mamãe. Uhum. Então, para você diagnosticar catarata congênita, descolamento de retina congênito, né? Diagnosticar precocemente. Já na gestação, fazendo um pré-natal adequado, você também consegue prevenir e diagnosticar precocemente e tratar. Por Olha. exemplo, a mais comum doença que afeta os olhos, que é transmitida durante a gestação, é a Uhum. toxoplasmose, né? E ela, no pré-natal, tem exame que é feito na mãe, para ver se a mãe já possui essa doença ou não. Se Entendi. a mãe não possui, então ela tem que cuidar para não adquirir durante a gestação, porque Uhum. só passa para o bebê se adquirir durante a gestação. Se ela já Olha adquiriu antes da só. gestação, não passa. Então é um Entendi. exemplo de doença que você consegue prevenir, porque se ela não tem, você vai orientar ela como não pegar, Uhum. e se já tiver, você consegue tratar para que não tenha efeitos no bebê. E assim, a importância de um pré-natal bem realizado, né, bem Isso. feito, né, de que faça Uhum. realmente as visitas periódicas, né, que é muito Uhum. importante, não, doutor Rodrigo? Exatamente. E depois que essa criança vai crescendo, quais são os cuidados básicos, né, necessários que os pais necessitam ter com essa criança em desenvolvimento? Até porque Uhum. chega depois a época, né, do estudo, Isso. né, período escolar, enfim, Aham. Então, do 0 a 8 anos, o olho está em formação. do 0 ao 8. Do 0 a 8 anos. Uhum, Então, essa é a fase mais importante nos cuidados com a visão. uhum, Tem doenças que, se você detecta nessa fase, você consegue intervir. E se você detectar depois dessa fase, você já não consegue mais intervir. Então, a gente uhum, até orienta nessa fase dos 0 a 8 anos ir ao oftalmo mais seguido, tipo cada 6 meses, por exemplo. uhum. E após os 8 anos, que o olho já está formadinho e tal, aí anualmente. Ah, entendi. Até porque, na verdade, às vezes é no momento da escola que a criança começa a apresentar, né, dor de cabeça, né? Isso, Às vezes ele não quer corrigir e aí tem tudo que como é que se diz? Que as pessoas acabam confundindo, né? Ah, mas esse menino está com preguiça. Às vezes ele não está com preguiça, às vezes ele não está conseguindo enxergar o isso. quadro, né? Tem, por exemplo, a miopia, ela vai ter dificuldade de enxergar para longe, Uhum. então ela não vai gostar muito de estudar. Apesar que daí, Uhum. como ela consegue ver bem de perto, ela consegue estudar vendo de perto. Agora, uma criança que tem hipermetropia, por exemplo, ela vai cansar muito mais rápido a visão dela. Então, são crianças que geralmente não gostam de estudar de jeito nenhum, porque ela vai cansar para longe, mas para ir para perto ela cansa mais ainda. O para perto é hipermetropia? Não. Para longe, a dificuldade para longe chama miopia. Miopia. Isso. A pessoa vê mal de longe, mas vê bem de perto. Sim. Então, essas crianças, ela consegue estudar no caderno, mas no Aham. quadro não. Quando é para copiar alguma coisa, ele já não, Aí elas vão lá já para tem perto do quadro para resistência, poder né? enxergar, né? Aham. Agora, quem tem hipermetropia, ela até consegue ver de longe, mas com certo esforço, e de perto esse esforço é maior ainda. Então, Ah, ela nunca gosta entendi. de estudar, de fazer tarefa e tal. Aí a mãe fala, esse Entendi. menino é preguiçoso. Às vezes não, Aham. é porque tem hipermetropia. E às vezes pode vir acompanhado de dor de cabeça também, né? Sim, a hipermetropia, eu até esqueci, a hipermetropia e o astigmatismo tem essa característica, de cansar a visão mais rápido do que se você não Uhum. tivesse ela. Uhum. Então, crianças que têm hipermetropia associada ou não ao astigmatismo, Uhum. elas cansam muito mais rápido a visão nos estudos. Então, elas geralmente Entendi. não gostam de estudar. Entendi. Doutor Rodrigo, o que seria uma vista cansada? A vista cansada é popularmente chamada a presbiopia, né? Tá. Após os 40 anos, todo mundo começa a ter a dificuldade para perto. Uhum. E isso aí popularmente é chamado de vista cansada. Mas então pode acontecer também nas crianças e nos adolescentes ter essa vista cansada. Sim, Ele simplesmente aham. ele não está conseguindo, não é ardência, não é acompanhado desses sintomas. Pode vir acompanhado sim de Olha. ardência, de dor no olho, de dor de cabeça, né? Uhum, Então entendi. vai ali, tá ali estudando tal, aí começa a ficar o olho cansado, pesado, pode dar dor de cabeça, aí a Uhum, criança já larga os livros e para entendi. de estudar.
Aquela questão do pai herói, da mãe heroína, né? Enfim, que quer ser que nem o pai, que nem a mãe. E aí o papai e a mamãe usam óculos. Aí a criança vai lá e coloca o óculos do pai, e aí ele fica naquela brincadeira, os pais acham lindos, né? Olha, ele tá com o óculos do papai. Isso também pode prejudicar a visão da criança? Então, como uma brincadeira, né, que dure alguns minutos, não tem problema, né? Agora, é muito comum a gente ouvir falar, tô com o óculos do meu marido. E assim, a pessoa usa por bastante tempo. Isso sim, isso pode causar desconforto, dor de cabeça, pode até induzir um aumento de grau, entendeu? Então, o ideal é sempre usar o óculos que foi prescrito para você, Sim, claro. exatamente. E o uso de colírios. As pessoas também têm esse hábito, né? Ainda mais esse clima seco que nós temos, né? Na grande maioria das vezes em nossa cidade. Faz o uso do colírio, às vezes não orientado por um profissional, né? Adequado. E começa a fazer uso de colírio, às vezes por conta do tempo seco e a vista seca. Então, isso aí é bem comum. O paciente chega no consultório falando que sente a vista seca, né? E aí você pergunta, você está usando um colírio? Ah, eu tô. Aí ele mostra, muitas vezes, até na maioria eu diria, é um colírio que não é um lubrificante, é um vasoconstritor. O vasoconstritor, ele serve para que os vasos da parte branca do olho fiquem mais estreitos, dando a sensação de que o olho está menos vermelho. E se usado diariamente, vai criando uma dependência e tolerância. O que é dependência? O olho depende daquilo para ficar branco, e tolerância quer dizer que cada vez a dose tem que ser maior para atingir aquele efeito de deixar branco, entendeu? Então isso é bem comum. Então eles não são lubrificantes, são vasoconstritores, né? Então esse é um dos perigos que tem de usar colírio sem orientação médica, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que na verdade quando você for sugerir para o seu vizinho, sugerir para o seu amigo, né? Olha, faça o uso dessa medicação, faça o uso desse colírio, nós sempre falamos aqui, ao invés que indicar o remédio, né, ou o que quer que seja usando, indica o cartão do médico, né? Olha, faça uma visita, né, ao meu oftalmologista, faça a visita à minha ginecologista, ao invés de que, na verdade, indicar fazer o uso sem orientação médica, que é muito sério, né? Pode levar à cegueira, dependendo do que for que essa pessoa for usar nesse olho, e dependendo do tanto de tempo também, não, doutor? Claro. Se a gente for imaginar uma pessoa que tem algum desconforto por glaucoma, por exemplo, e está usando um colírio, seja lubrificante ou seja esse vasoconstritor, o problema dela vai estar progredindo, né, sem ela perceber, e de repente quando ela percebe já é tarde para poder evitar que ele progrida, né? Entendi. Existe a síndrome da vista seca, doutor Rodrigo? Que síndrome existe. É essa? E ela também é cada vez mais comum nesse mundo moderno, né? É uma síndrome que tem... É da atualidade, vamos dizer assim. Porque ela tem vários sintomas. O olho fica ardendo, vermelho, embaça, dá a sensação que tem areia no olho, né? E hoje em dia ela está cada vez mais comum porque o próprio uso cada vez maior de telas, né? Quando a gente está olhando... concentrado ali vendo o celular, computador, a gente sem perceber pisca menos. Aí o olho lubrifica menos e aí começa a arder, ficar vermelho, dá sensação de areia, embaçar. O próprio ar-condicionado, ele retira a umidade do ar, deixando o ar mais seco. E em ambientes externos, a poluição, né? Também. A bem da verdade, com tudo isso que acontece, né, de poluição e de tudo mais, o que nós fazemos, durante o dia a dia no nosso trabalho também, é viável uma consulta, né? Uma visita ao oftalmologista, né? Com certeza, né? A gente recomenda anualmente, né? Após os 8 anos, um acompanhamento com oftalmologista, sim. E essa questão que você estava dizendo, né? Até no início da nossa conversa, em relação à questão de uso de computador, né? De uso de celular, quais são, assim, alguns cuidados, os principais que nós devemos ter nesse caso? Porque às vezes a pessoa vai dormir, tá com tudo desligado, e aí pega o celular e fica aquela tela, né? Assim, ainda mais bem mais próximo, enfim, né? E não tem um tempo exato para que você possa realmente descansar e ver aquilo que é belo que está ao seu redor, né? Exatamente. Primeiro que não é recomendado você ficar vendo celular, né? Ou seja, coisa muito de iluminação forte logo antes de dormir, que atrapalha a qualidade do sono. Isso. Né? Mas falando na visão, o ideal é deixar uma iluminação da tela
nem muito escura e nem muito clara, né? Ok. Um meio termo ali. Quando está com as luzes apagadas, você diz? A luz pode estar apagada, mas eu digo a tela do celular, Isso. né? Não pode estar nem muito escura a tela, Uhum. nem muito Clara. muito clara, muito Uhum. brilhante, no meio termo. E procurar dar pausas também, né? Tipo, Uhum. cada 50 minutos a gente fala, dá uma pausa de 15 minutos para a visão de perto, poder dar uma descansada, né? Uhum. Da mesma E tem forma? também, para quem, hoje em dia tem gente que depende para trabalhar do computador É. e até do celular. É. Então, tem lentes de óculos que tem um chamado filtro para luz azul, que é a luz que vem das telas que mais cansa. Né? Dentre as luzes que vêm das telas, a luz azul é que mais cansa. Então, você filtrando o azul, você já dá um conforto também para o olho. Olha, eu não sabia disso, doutor. Então, da mesma forma que existe um óculos adequado de sol, para sol, Uhum, né? Para quando a gente vai a essa luz forte, uhum. da mesma maneira tem também para poder fazer uso Tem. no seu computador e de repente até no seu celular. Tem Né? sim. Então são maneiras também preventivas, né? Para que você tenha qualidade, Isso, né? tem uma dessa- qualidade de vida, porque hoje em dia você escuta no consultório muito isso. Ah, eu trabalho no computador o dia inteiro. Isso É. aí é mais da metade do consultório, Uhum. pessoas falando isso, entendeu? E aí depois muitas vezes leva serviço para casa e depois para descontrair, rede social. No E às vezes não celular e conta tal. nem, e depois não conta nem o tempo de se dar, né? Aham. Embora nós já estamos, né, setembro, o inverno, né, que passou, que meio que oscilou, né? Essa Uhum. questão, na verdade, de tempo frio, as pessoas estão bem dentro dos ambientes, estão dentro de ambientes fechados. Existem possibilidade de outras doenças dos olhos, como por exemplo a conjuntivite, né? Quais são os cuidados que são necessários nesse sentido, doutor Rodrigo? Existem algumas outras doenças também que geralmente são propensas à questão ao tempo do inverno? Mas é a conjuntivite mesmo. Hum. E a conjuntivite, ela passa basicamente pela mão, né? Uhum. Então, o que você tem que fazer para evitar de pegar ela, né? Evitar de colocar a mão no rosto, né? E, claro, tá sempre lavando a mão com água e sabão, depois passando o álcool 70, né? E quem está com a conjuntivite, para não passar para os outros, a mesma coisa, evitar de pôr a mão no rosto e tá, como a gente põe às vezes sem perceber, então tá sempre lavando a mão, passando o álcool 70. A conjuntivite, as pessoas falam assim, eu não quero nem olhar porque eu não quero pegar. Não é de Não é olhar assim, não. e não é de estar próximo, é de Não. contato. De contato, exatamente. Onde Porque senão- aquela pessoa coçou a vista dela, que está com conjuntivite, que Isso. é bactéria, Isso. um Pode ser vírus. bactérias ou vírus, né? Aí coçou e, vamos supor, tocou aqui. Aí Isso. lá depois eu vou lá, logo em seguida toco. Toque, põe a mão no olho, daí que Tá pega. aqui na minha mão, né? Aí eu posso Exatamente. higienizar, vai lá, coça a minha mão, pronto, peguei a conjuntivite. Isso, exatamente. É dessa forma. Então, que se fosse também de olhar, o oftalmologista ia viver com ela, porque, né? Pelo menos um por dia aparece lá com Eu vou te conjuntivite. consultar, não quero nem olhar pra Aí ti, eu ia né? viver com isso, com conjuntivite. E exatamente o que as pessoas falam, né? Eu não quero nem olhar, não chega nem perto, né? Mas não é Aham. exatamente o que você está dizendo. É o contato e de uma forma ou de outra tem a ver também com a questão da higienização que você tem consigo, né? De fazer higiene das mãos, de poder fazer, né, o uso de álcool 70, como você colocou, né? Porque você não sabe, às vezes você chega em um ambiente, você não sabe quem passou por ali, se teve, não teve conjuntivite, não é isso? Exatamente. Esse cuidado necessário que requer também. E quando cai algo dentro dos olhos, doutor Rodrigo, olha o perigo que existe, né? Dependendo se a pessoa não tiver muita orientação de como é que vai fazer, né? Aham. Então, quando cai um cisco, algo dentro do olho, a primeira coisa é você lavar com soro fisiológico, né? Ou o próprio colírio lubrificante, quem já faz uso, né? Pode coçar? Pode, só que assim, o que tem que evitar é de piscar assim com força, né? Ou apertar com força, porque você fazendo isso favorece daquele corpo estranho cravar lá na sua superfície do olho, né? Seja da parte branca ali, Pode né? escorregar ou da ali pelo pálpebra globo por dentro. ocular. Ou ele gruda ali na pálpebra por dentro, ou na parte branca, vamos dizer assim, né? Então, tem que evitar de fazer essa força. Então, é ir piscando normalmente, pode até piscar várias vezes, né? Mas pingar um soro fisiológico ou um colírio lubrificante, que aí você piscando, o corpo estranho naturalmente vai indo para o canto do olho, né? Agora, se de tudo não sair, aí procurar um oftalmologista, né?
imediato, né? E dói demais. E assim, na falta desse lubrificante para poder colocar. Aí o soro fisiológico. Então, se não tem soro fisiológico, vai água mesmo. Água corrente, aí lava com água corrente, né? Isso mesmo. E aqui está dizendo assim, olha, e é possível um problema de visão possa se reverter com o uso de óculos, doutor Rodrigo? Reverter, vamos supor, fazer o grau diminuir com o uso do óculos, não. O que se faz é diminuir a velocidade com que ele aumenta, né? Mas, antes dos 8 anos de idade, a pessoa que precisa de óculos, nessa fase do 0 a 8, ela tem que usar o óculos para que o olho e o cérebro dela aprendam a enxergar. Porque isso só acontece até os 8 anos. Depois dos 8 não adianta mais. Por exemplo, uma criança com 2 graus de astigmatismo, que já tem esses 2 graus com 6 anos. Sim. Aí ela aparece no consultório com 14 anos, com a visão ruim. Você não consegue dar para ela mais uma visão de 100%. Né? Entendi. Porque o olho dela e o cérebro dela não aprenderam a enxergar. Então, mesmo que você faça com que uma imagem nítida chegue no fundo do olho dela, e essa imagem daí do fundo do olho vai para o cérebro, mesmo que você faça essa imagem chegar nítida, o olho e o cérebro não reconhecem aquilo como sendo uma imagem nítida mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por isso que eu volto a falar, dos 0 a 8 anos é a fase mais importante. Entendi. Por isso desses cuidados realmente em relação à questão, né, de como é que o seu filho... Fazer esse acompanhamento, né? Como é que o seu filho está... E um dos principais indícios é aquele que nós falamos, da escola, né? Que quando chega muito perto das coisas para enxergar, ou quando fica forçando assim para enxergar, são indícios de que a criança não enxerga bem. Dor de cabeça necessariamente não significa que seja algum problema de visão. Não necessariamente, né? A característica para a gente pensar que seja por causa do olho ou da visão é aquela dor que é diária, né? E que a pessoa não acorda com a dor. Então a pessoa acorda bem, ela vai forçando, né, a visão durante o dia e chega um momento que o olho começa a ficar pesado, cansado e dá dor de cabeça. Né? Então aí a gente tem como uma causa a visão ou falta de grau. Agora, aquela dor que a pessoa dorme e acorda com dor, né, fica alguns dias, daí passa mais de semana sem ter e aí volta a ter de novo, aí a gente já não pensa que é por causa disso. Né? Porque quando é por causa do olho da visão, a pessoa está todo dia fazendo aquela mesma rotina. Então, basicamente, dói todos os dias. Né? Entendi. E a questão que falam de ter sol, quando aparece um ter sol, né? Eu sempre coloco porque tem muitas senhorinhas que assistem ao nosso programa e geralmente são falas que a gente vê das nossas avós, né? Das bisas, enfim. O que é que você negou para mulher grávida e te apareceu um ter-sol, né? E dói demais também o ter-sol, né? São cuidados, existe algo que a gente possa prevenir? Tem algo relacionado com alimentação, doutor Rodrigo? Então, o ter-sol, popularmente conhecido como ter-sol, o nome correto é ordeulo, né? Ordeulo. Ele nada mais é do que um entupimento de uns canaizinhos que tem tanto na pálpebra inferior quanto na superior, eles são verticais, né? E eles levam a parte oleosa da lágrima para o olho. E eles desembocam bem onde nascem os cílios. Então, quando um ou mais desses canaizinhos entopem, aí vai acumulando aquela parte oleosa da lágrima, né? E vai virando uma bolinha dolorosa, vermelha e tal. Então, ele não passa para os outros. Ele é uma coisa que acontece por acúmulo da parte oleosa da lágrima. E isso pode ser tratado com tratamento medicamentoso? O tratamento é com compressas, né? Mornas, quentes ou mornas. E pomada, né? E paciência também, né, doutor? Porque é incômodo, né, que fica. É verdade. E as lentes de contato? Existem as lentes de contato que são corretivas e existem as lentes de contato que são para uso estético, simplesmente, né? Essas para uso estético, elas existem algo que possa prejudicar a visão daquela pessoa? Sim, principalmente tem os cuidados, né, que a pessoa tem que ter, mas também tem a lente correta para aquele olho, né? Então, vamos supor, os cuidados. Sempre lavar a mão antes de tirar e colocar a lente. Quando tira a lente e antes de colocá-la, enxaguar com a soluçãozinha de limpeza. Não dormir com a lente. Trocá-la no tempo certo, né? Tem lente que é para descarte diário, mensal e anual, né? E colocar a lente adequada para o seu olho, porque a lente, além do grau,
ela tem a curvatura dela e o diâmetro dela. Uhum. E como ela vai ficar em contato com o globo ocular, com a superfície do globo ocular, ela tem que ter a curvatura que encaixe, vamos dizer assim, naquela superfície. Entendi. Né? Então, a gente, no consultório mede a curvatura para poder saber qual a córnea que vai encaixar melhor ali. Uhum. Só que muitas vezes, aquela que teoricamente encaixaria, não encaixa. Então, por isso que tem que testar. Né? Então, a gente testa no consultório, vê no microscópio se ela está certinha no olho. Né? E isso tudo é o que se chama de adaptação da lente. Então, o ideal é fazer isso, né, com o oftalmologista. Então, você escolhendo a lente certa para o seu olho e tomando esses cuidados que eu falei, aí dificilmente você vai ter problema com lente. Né? Então, as que não tem grau, mas só tem cor, é a mesma coisa. Vai ter que encaixar bem certinho no olho, vai ter que tomar todos os cuidados. Sim. Né? E da mesma forma que existem esses cuidados com as lentes de contato, né, sejam elas corretivas ou estéticas, né, é a questão do óculos de grau que são vendidos aí aleatoriamente, né? Da mesma forma, faz necessário a consulta oftalmológica, a orientação adequada, né? Você vê realmente em um local onde você compra especializado para ver se o grau realmente é aquele que foi solicitado pelo médico. Porque além da questão do grau, tem a posição que a lente do óculos vai ficar no seu olho. Então, é medido, né, a distância do nariz até a pupila, para saber que a lente, principalmente dos multifocais, que é visão longe de perto, para que a lente fique posicionada corretamente no rosto. Entendi. Então, não é só uma questão de grau, estar certo ou não, também a posição da lente no seu rosto. Entendi. Se você já compra um óculos pronto, não vai ter nada disso, não vai ser nada que está adequado para as medidas do seu rosto. Entendi. E é mito, é realidade, aquela questão de que todo adulto acima dos 15 anos, né, o jovem adulto, né, o adolescente, o pré-adolescente, depois o adulto, vai precisar fazer uso do óculos? Então, hoje em dia, o uso de óculos está cada vez mais comum, porque a miopia ela está aumentando no mundo, né? É mesmo? E vários estudos estão mostrando que é pelo excesso do uso da visão de perto pelas crianças. Então, até tem trabalho mostrando que a criança que brinca pelo menos 40 minutos por dia ao ar livre, ela tem menos chance de desenvolver a miopia. Olha! Né? Então, hoje em dia, a criançada não brinca mais ao ar livre, é só celular, tablet, né? Então, esse excesso da visão de uso da visão de perto está fazendo com que aumente a miopia na criança consequentemente, no adolescente e no jovem, né? E é algo assim que geralmente as pessoas não é que não dão tanta importância, mas é que passa, de certa forma, despercebido, né, doutor? Porque quando, principalmente aqueles pais, né, na correria do dia a dia, às vezes não se atenta de que a criança não está fazendo a sua atividade, ou então está ficando muito próximo, né? Embora tenha muitos pais atentos aí, que bom. Mas acaba não percebendo realmente da importância que é, de fato, né? Ter esse olhar diferenciado, como você colocou, porque é da infância, né? Que vai, na verdade, prevenir as questões da vida adulta daquela criança, né? Sim, claro. Então, uma dica, assim, em casa, sempre que possível, a criança evitar de ficar assistindo, né? Por exemplo, no YouTube, no celular. Sempre preferir assistir na televisão. Pelo tamanho, doutor Rodrigo, pela também distância que fica do olho. Porque a TV vai ficar longe e o celular vai ficar perto. E hoje em dia a gente consegue espelhar o que está passando no celular na TV, ou a própria TV já tem, né, a internet para passar o YouTube, o Netflix lá. Então, uma dica seria isso. O máximo que puder evitar da criança ficar usando a visão de perto, melhor. E até isso tem a questão da orientação dos profissionais de oftalmologia, até o tamanho de televisão para o tamanho dos ambientes, né? Exatamente por conta dessa questão também. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo dessa importância que é ter uma qualidade de saúde para os seus olhos, né? De ter uma boa visão. Então, hoje em dia, né, como a gente comentou, a exigência visual está cada vez maior, né? Porque é tablet, é celular, é notebook, é televisão e cada vez a gente está precisando de visão de mais detalhe. E se você não tiver uma visão boa, você acaba ficando de fora de muita coisa, né? Exato. Então, a dica é procurar ter uma alimentação
saudável, né? Para Uhum. que você tenha uma visão boa por mais tempo, né? Uhum. Usar óculos de sol com filtro ultravioleta, né? Para também prevenir doenças, né? Postergar pelo menos, Uhum. né? Catarata e o envelhecimento da retina. Uhum. O ressecamento também do olho, Uhum. né, pelo sol, e procurar, né, acompanhar anualmente com o oftalmologista, né, para estar sempre, quando necessário, né, usar o óculos correto, a lente de contato correta. As visitas periódicas, né? O profissional adequado, né? Aham. Muito obrigada, doutor, pela sua Eu que presença aqui agradeço, foi conosco. muito, muito bom. Muito bom mesmo para poder esclarecer para a gente essa qualidade de vida que nós precisamos ter realmente, né? Na saúde dos olhos, realmente, né, doutor? Aham. Muito obrigada. Espero tê-lo mais vezes aqui no programa Viver com Fé e Ah, Saúde. virei sim, é só convidar. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.